Grande Cássio Rebouças, bem-vindo. Salve Valdir, como é que tá a nossa querida capital federal? Robson, tô com a tua ligação pendente aqui, vamos fechar negócio. Segura aí que terminando a live eu te ligo, Robson. Grande Rogério, salve. Gurek, salve, salve. E agora, luz, câmeras, ação. Luiz Roberto Jurasquilino já me informou que estamos gravando ao vivo e a cores para todo o Brasil. Hoje com Felipe Sodré, Direito de Cinema, Advocacia nas Telas. Estamos com tudo. Toda quarta, 17 horas, nossas lives semanais. Semana que vem voltamos com encarceramento feminino, a dificuldade das mulheres, e a Nana Ribas estará conosco. Hoje já está aqui Felipe, grande Felipe, seja bem-vindo, meu amigo. Você que brilha semanalmente com as tuas lives sobre direito de cinema, hoje nosso convidado especial aqui para tratar da advocacia nas telas. Se você gosta do nosso conteúdo, fique ligado aqui no Instagram, no Facebook, no Twitter e especialmente faça seu registro no nosso canal do YouTube, Arnes de Oliveira e Andreasa. Faça lá sua inscrição, tenha acesso a todo o conteúdo gratuito, mande suas sugestões, suas histórias, seus debates, solicite a sua participação numa live aqui conosco também, me manda um direct e a gente vai agendando todo mundo. Tem sido toda quarta, papos super legais. Cadu, hoje está entrando conosco o Felipe Sodré, diretamente de Vitória, bater um papo sobre direito de cinema, advocacia nas telas. Grande Jovassi, nosso titular principal do Peter Filho Sodré, Rebouças e Sardenberg, escritório em Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, em todo o Brasil. Seja bem-vindo. Já já o Felipe está entrando conosco, já mandei aqui o convite para ele, o pessoal está chegando. Grande Cadu, já está comentando aqui na live que tem um livro sobre esse tema organizado pelo professor José Roberto de Castro Neves. Fica aí a recomendação do Cadu. Me ouvem bem? Eu estou com eco. Obrigado, Jovassi. Salve, Felipe. Opa, salve. Como vai? Tudo bem, Marros? Tudo ótimo. Gaziri, vamos falar sobre o processo também? Podemos. Grande Juninho, acende o charuto aí que nós estamos começando. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera porque ela tá ficando muito close aqui em cima de mim. Aproveitar a presença da Jéssica Buiar enquanto o Felipe se ajusta. Recomendar 19 horas hoje, @Prática Criminal Descomplicada, live imperdível com meu amigo Haroldo Natter sobre o caso Evandro. Tá na Globoplay, diretamente de um podcast Humanos. E vale a pena conferir uma live que nós fizemos com o Mizanzuki, que é o editor desse podcast, e com o Figueiredo Basto e com o Lucchesi, Mariana Michelotto, está lá na nossa página do YouTube, Arnes de Oliveira e Andreasa. E hoje o Haroldo Natter, que participou do julgamento, foi advogado de vários réus, estará lá no Prática Criminal Descomplicada com a Jéssica Buiar e grande elenco, 19 horas, imperdível. Imperdível. E aí, Felipe? Vamos lá, né? Eu acho que... Vamos ver se consigo assim. Tá confortável? Nana, já te anunciei aqui, quarta que vem você entra ao vivo com a gente, encarceramento feminino, quarta, 9 de junho, 17 horas. Vai ser um programaço, hein, Nana?
Fábio, diretamente de Miami, conosco, grande Fábio. Fizemos juntos um curso de compliance na Barry University. Mas também você não quer que o Figueiredo seja bom até no futebol, hein, Gaziri? Também não dá. Vamos com tudo. Então, estou aqui recebendo meu amigo Felipe Sodré, titular junto com o Cássio Rebouças, com o Jovassi, com o Rodrigo, do escritório Peter Filho, Sodré, Rebouças e Sardenberg, em Vitória, Espírito Santo, com sede em São Paulo, no Rio de Janeiro e atendendo em todo o Brasil. Felipe coordena a cada 15 dias um programa, uma live, tratando de direito de cinema, sempre com um convidado, tratando de um tema super interessante. E hoje ele aceitou meu convite para a gente debater um pouco sobre a advocacia nas telas, direito de cinema, advocacia nas telas. Seja bem-vindo, Felipe, uma alegria te receber. A alegria é toda minha, Marlos. Muito obrigado pelo convite, né? Não só agradecer pelo seu convite, como também porque você bem mencionou o nosso projeto aqui de Direito e Cultura, né? E você foi o primeiro convidado desse projeto, né? Há um ano atrás, né? Nós tivemos aquele bate-papo muito interessante sobre o povo contra O.J. Simpson, né? Foi a nossa live inaugural. E desde então nós tivemos boas experiências com outros convidados sobre... às vezes é até difícil falar de temas tão diferentes, tão instigantes, né? Quando a gente se propôs a começar essa série de lives, eu particularmente não previ que teria coisas tão interessantes a ser faladas sobre temas, obras tão diferentes assim. Nós falamos sobre livros, nós falamos sobre séries, filmes, às vezes livros, séries, filmes, assim, que a princípio você não encontra nem uma conexão tão fácil, tão rápida assim com o tema do direito e da justiça, como uma live que nós fizemos sobre Grande Sertão Veredas, e que, no entanto, ela se revela muito profunda e com um tema muito interessante para ser trabalhado. Então, te agradecer aqui por esse convite e por essa conexão tão especial que a gente tem, os nossos escritórios têm, né, para a gente estar batendo mais um bate-papo bem legal aí. Muito bom. Os escritórios realmente têm uma conexão grande, a gente tem trabalhado bastante junto, mais do que isso, uma conexão de ideias, de valores e na construção de problema para os nossos clientes. O escritório Peter Filho, Sodré, Rebouças e Sardenberg tem trabalhado muito com compliance, com LGPD e nas causas criminais de defesa, como nós aqui em Curitiba também. Então tem uma sintonia grande. Felipe, você quer, antes de entrar no Direito de Cinema, contar um pouco da tua trajetória pessoal, da tua advocacia, a faculdade que você fez? Se apresente um pouco para o pessoal te conhecer, que os nossos ouvintes sempre têm agradecido para saber como é que é a trajetória de cada um dos nossos convidados. Vamos lá então. Para quem não me conhece ainda, né, que eventualmente ainda não acompanha nossas lives, eu sou o Felipe, né, meu nome é Felipe Knack Sodré, eu sou advogado aqui em Vitória, no Espírito Santo. Eu me formei em 2010, né, pela Universidade Federal do Espírito Santo. E em 2012, salvo engano, foi quando eu e o Jovassi nós fundamos aqui o escritório, né, o Peter Filho, depois Peter Filho Sodré, ao qual foi agregado aos poucos, né, outros membros aqui, né, para se juntarem nesse sonho conosco, o Cássio, o Rodrigo, né, e hoje com outros aqui trabalhando com a gente. Eu me formei e, posteriormente, eu terminei um mestrado em Criminologia, né, em Ciências Criminológicas Forenses, na Universidade de Ciências Empresariais e Sociais de Buenos Aires. E desde então, a nossa advocacia aqui, a minha especialidade é a advocacia criminal, exclusivamente criminal, e um sonhador, né, um sonhador da advocacia, da justiça, né, e um amante do cinema, inclusive, né, um cinéfilo desde sempre. E o cinema diria até que tem também uma forte
como direi assim, um peso, né, na própria escolha da minha profissão, desde a adolescência, por assim dizer, a pré-adolescência, né? Eu posso dizer que eu não sei como é que é a sua trajetória, a trajetória de muitos aqui, né? Eu não tenho família, né, na área, nunca tive. Meus pais são comerciantes, né? Minha família, cada um foi para uma área diferente, né? E eu nunca tive nenhuma ligação assim, com qualquer área jurídica, né? Seja de concurso, né? Da carreiras públicas ou da advocacia. A minha, eu posso dizer realmente que a minha primeira experiência, né, de entender o que é um advogado, né, de ver um advogado em ação, foi no cinema. Foi vendo, né, filmes e através de ver esses filmes, entender, ter um pequeno lampejo, assim, né, poderia se dizer, do que é a profissão, né, da profissão do advogado criminalista, especialmente, e da ideia que isso ficou e que depois amadureceu ao longo dos anos, né, para entender o cinema tem essa magia, né? Ele te dá um breve lampejo assim de algo que você não tem um contato, né? Quando você vê alguns filmes sobre médicos, sobre advogados, né? São coisas que podem estar um pouco distante da sua profissão, podem estar até um pouco distante assim da realidade das coisas, né? Da sua vida particular, mas eles podem te dar uma pequena alimentar em você um desejo que depois vai, com um pouco mais de estudo, com um pouco mais de cuidado, você vai alimentando e até entender algo que no começo é um sentimento ainda imaturo, né? Eu acho que talvez isso tenha acontecido comigo também. E nesse campo do sonhador, nós temos nas telas uma série de perfis de advogados. Nós enquanto estávamos conectando, estávamos falando que hoje, às 19 horas, no Prática Criminal Descomplicada, a Jéssica Buiar vai receber o Haroldo Natter, que vai tratar de um caso real que está sendo transmitido na Globoplay, que é o caso Evandro. Está chamando muita atenção. Nós também temos na Globoplay também a série do Dr. Castor, e tem lá um advogado, ainda vivo também, e que acompanhou toda a trajetória do Dr. Castor, que já faleceu, Castor de Andrade, do Rio de Janeiro, que são casos reais. Mas nós temos lá, por exemplo, para quem assistiu Breaking Bad, nós temos uma série decorrente dela, que é Better Call Saul, que é um outro perfil completamente diferente de advogado. Então, esse sonho da advocacia também fica formatado por uma série de informações que a gente recebe nos filmes e que nem sempre são verdade, ou que são verdade. Como é que você vê isso, meu amigo Felipe? É um pouco diferente. A gente tem na visão do cinema, em cada história, em coisas diferentes, em série, como você bem falou, né, também do caso Evandro, né, bem lembrado, né, que iniciou como um podcast, né, e que depois agora virou uma grande série, um trabalho documental intenso, né? Mas no cinema você vê um pouco, né? Eu acho que você vê um pouco de nuances de cada perfil de advogado, né? Quando você vê no cinema. Quando você assiste, tem alguns filmes que trabalham um perfil um pouco mais idealista, talvez, da profissão, né? Onde você vê o advogado tinha um livro, por exemplo, do Walter Bennett, que falava, chamado O Mito do Advogado, em que ele fala das várias facetas do advogado. Então você tem, por exemplo, o advogado que é o pilar da comunidade, né? O advogado que ali você vê, por exemplo, em alguns filmes, né? Geralmente no interior assim, dos Estados Unidos, né? Aquela comunidade pequena e um crime, né, acontece na comunidade e quem é chamado ali para defender é o sujeito, que é o íntegro, ele é moral, né? Ele é aquele que todos respeitam, é o advogado que todos respeitam. Isso por exemplo, uma das facetas. Outra das facetas é do advogado como fica em algumas outras partes do senso comum. O advogado ele é aquele cara liso, ele é aquele cara que tem uma moral um pouco distorcida, é o cara que sabe, né, falar muito bem para ganhar acesso a determinados lugares, né? Isso você vê em algumas séries como Better Call Saul, né, onde o personagem dele, né, é o estereótipo clássico assim, do advogado pilantra, né, o advogado, mas que tem um conhecimento e uma lisura assim, para sair de situações difíceis que é maravilhoso. Assim. Ele é hilário,
né? E ao mesmo tempo um advogado que sabe se virar nos momentos difíceis, né? Então, o advogado no cinema, ele é um personagem que ele é muito. Ele é muito dúbio, né? Ele, ao mesmo tempo que em vários filmes ele é exaltado e admirado, ele também tem um outro lado, né, que as pessoas, né, chamam o advogado sempre como, né, como essa face calhorda, assim, essa face assim, que as pessoas não confiam, né? É uma dualidade que existe na profissão e que existe na maneira como a gente vê a profissão, né? Esse advogado tipo sou e pilantra, para usar a expressão que você usou, já era aqueles memes, né? Que o importante não é ter mestrado ou doutorado, o importante é ter a manha. O sou é um cara que tem a manha, né? Ele tem a mãe, exatamente. Isso, uma coisa que você pode dizer do Soul é que ele tem a mãe, né? Fala. E tem outros, né? Outras hipóteses em filmes, né? Eu fiz aqui, né, pra gente debater alguma seleção, assim, de alguns, mas tem várias. No cinema, assim, você vê, tipo, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, por exemplo, né, Meu Primo Vini, que é um clássico também com o Joey Pesci, né, do advogado começando tendo um primeiro caso, assim, de importância na carreira para defender o próprio primo, né, acusado de um duplo assassinato, né? E o ator é um ator que experimentado, né, em filmes de máfia, né? O Joey Pesci ficou famoso com Uns Bons Companheiros, né, acho que Toro Indomável fez alguma participação, né? Recentemente no Irlandês, também sempre como mafioso, é um ator verborrágico, assim, né? Ele tem essa fala, né, muito fácil. Então ver uma coisa dessa em cena assim, é uma coisa muito interessante, né? É até aquela coisa que você aspira a ser, né? Quando você vê uns filmes dessa natureza, você tem a pretensão de desenvolver um pouco a sua fala, o seu jeito, né? Numa situação de pressão como é a situação do tribunal, né? De uma maneira tão fluida assim, não é? O advogado, geralmente, quando você começa, muitas pessoas até não seguem a advocacia por isso. Já vi jovens falando, não, eu tenho muita dificuldade de falar em público, por exemplo, né? E a inspiração nesses profissionais, né, diante de um procedimento que é quase totalmente oral, quanto é esse modelo, né, que passa nos filmes norte-americano, muito diferente do nosso, né, que é bem mais escrito, né, ele é uma coisa que causa sempre admiração, né? É um ideal que eu acho que todos nós gostaríamos de ter um pouco mais disso. Eu quero mencionar que a Nana Ribas, que estará conosco na próxima quarta, às 17 horas, com encarceramento feminino e medidas de segurança, está sugerindo uma série de filmes aqui no chat. O Gabriel Gazebo, que é juiz em Clevelândia, grande amigo, está sugerindo também. E fica aberto o chat para vocês comentarem os filmes, sugerirem, porque a gravação desse nosso programa, além de ficar no IGTV, fica no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa. Então lá os comentários ficam também disponibilizados, gravados, e a gente depois pode fazer uma série de dicas em cima das sugestões que vocês estão colocando aqui. E nesses advogados iniciantes, Felipe, que você mencionou na tua fala, que fogem do perfil do pilantra, que muitas vezes é narrado nos filmes, tem o Homem que Fazia Chover, que é um advogado jovem, iniciante, que pega uma causa. Quer falar um pouquinho sobre o perfil desse advogado? Vamos falar. Mas eu vou pedir para você só um minutinho que eu vou sair e entrar de novo, que eu acho que a minha câmera deu algum problema. Lógico. Um minutinho só. Vou sair e vou entrar de novo. Maravilha. Você pede a solicitação, já te admito aqui. Obrigado, Gabriel, pela tua participação, mencionando a figura mais íntegra de um advogado no cinema e na literatura, Atticus Finch, da obra O Sol é para Todos, recomendado pelo Gabriel. A Nana Ribas sugeriu também uma série de filmes aqui que tratam dos advogados. Vale a pena vocês darem uma conferida. E o Gaziri está lembrando que todo sábado eu lanço a dica do Marlos, normalmente com filmes ou com livros, não necessariamente da área jurídica, mas num dos sábados eu sugeri uma série chamada Il Processo, muito bacana. Para quem não conferiu,
vale a pena conferir, uma série de júri, rapidinha. Agora sim, Felipe, Voltei, voltou. pronto. Estamos Agora aqui sim. com o Vitor Pacheco, com a Marília, o pessoal do Pepe todo nos prestigiando. E eu Ah, estava então saudade. te perguntando justamente sobre o advogado iniciante, cheio de princípios, de valores, de sonhos, como você falou, que é o homem que fazia chover. E a gente pode engatar o homem que fazia chover, na tua fala, com vários outros que são derivados dos livros do John Grisham. Para Sim, quem não sim. acompanha, todo dezembro chega no Brasil um novo livro do John Grisham com temas jurídicos, normalmente com a presença de um advogado, de todo tipo de advogado. E esse do teu, O Homem que Fazia Chover, é bem legal, o Felipe vai falar dele para nós. Excelente. Uma pedida, né, para aqueles que não conhecem, né, para conhecer, ter um primeiro contato, talvez, com a obra de John Grisham, né, que talvez seja o maior autor vivo que trata dessa literatura jurídica, né, de romances jurídicos. Né? O John Grisham tem grandes livros que se tornaram grandes adaptações para o cinema também. Né? Ele é um gerador de best-sellers, assim, né? Mas acho que vamos falar não só do Homem que Fazia Chover aqui, como de alguns outros, né, na esteira. E o Homem que Fazia Chover é um clássico, né, para o advogado que está começando, para aquele que quer se sentir bem com a profissão, aquele que é um desses filmes que eleva um pouco na profissão de você saber o que é daquilo que a advocacia é capaz, eu acho, né? Ele pega uma história de um jovem, né, interpretado pelo Matt Damon. O filme é de 97, eu acredito, né, no final da década de 90. É uma adaptação de um livro do mesmo nome, do John Grisham. E retrata esse jovem que acabou de sair da faculdade, que é o Matt Damon, né, e não tem perspectiva. É o sujeito que não tem um emprego, não tem ainda, diferente dos outros colegas que já estão contratados em grandes escritórios, ele não tem ainda uma perspectiva. Né, ele acaba indo para parar, né, para trabalhar como ajudante num escritório daqueles escritórios que a gente chamaria... Não tem um equivalente, talvez, aqui no Brasil. Né, aqui nós temos o porta de cadeia, lá teria algo, um nome em inglês seria parecido como, né, o caçador de ambulâncias, assim, né? O sujeito que fica atrás ali de um acidente, né, para oferecer o serviço como advogado, ali na porta do hospital para ver. Mas um escritório, né, totalmente com uma ética bem questionável, né, ele acaba tendo que sair dali e no meio do filme ele acaba se vendo às voltas, ele abre o próprio escritório, sai dali e entra com a ajuda de um colega dele, um paralegal, que é um personagem maravilhoso do Danny DeVito, né, um sujeito que tentou passar na ordem 6 vezes, não conseguiu, né, mas tem um conhecimento jurídico e prático de como as coisas funcionam impressionante, né, de questões legais, né, aprendido ali na vida real. E ele se vê num caso, né, de negativa de seguro a uma família de um rapaz que está morrendo de leucemia. E ele, como seu primeiro caso, tem que enfrentar uma seguradora, né, bilionária nos Estados Unidos, né, e fazer valer os direitos do rapaz, né, e do casal que pagou totalmente o seguro e que teve o direito negado. Esse filme é um filme... É difícil a gente falar um pouco, assim, uma live começa, né, falar sem dar tanto spoilers das coisas para que as pessoas assistam, né? Não, filme de 97 não tem spoiler, né? Podemos contar o Pode filme mandar inteiro. brasa. E o processo é aquela coisa. O interessante nesse filme é essa coisa do advogado no início da profissão. Eu acho que esse filme talvez seja um desses que a gente vai conversar hoje, o que mais retrata essa dificuldade do início, assim, a total incerteza, a total incerteza em relação aos passos a tomar, né? Quando ele se confronta num caso em que a defesa, no caso da seguradora, os advogados são brutalmente mais experientes do que ele, né? Não só muito mais experientes, como com um poder por trás econômico, né? Um poder da influência muito maior. E o que resta, né, pro protagonista, o Matt Damon, é a sua mente, a inteligência e os recursos por trás, né, dessa maneira, né, de conseguir as coisas que ele e o colega dele conseguem, né? E o julgamento é um julgamento muito emotivo, né, a respeito, né,
da situação do cliente em si. O cliente, né, é um cliente que está, afinal, com leucemia, assim, né? É um caso de injustiça gritante, assim, né? E ao final, assim, contra todas as possibilidades, contra todos, assim, aquilo que estava posto desde o princípio, ele consegue um resultado, né, favorável, né? Mas, né, o que a gente poderia chamar assim, aquela vitória de pirro, né? Ele consegue o resultado, mas ao mesmo tempo a companhia decreta falência, né? Então ele ganha a causa, mas o dinheiro mesmo, né, aquilo que a família estava esperando, ele não consegue, né? Mas ao final do filme a sensação e isso é muito importante ver em situações reais, né, também, daquilo que é a expectativa nossa, a expectativa que o advogado tem da causa, e aquilo que às vezes é o que o cliente quer, né? Mostra que ao final do filme, né, mesmo com a negativa o dinheiro não vai chegar, né? Mas para os pais do rapaz, o rapaz no meio do filme ele falece, né? Ele falece, né, de leucemia, né? Então para os pais, ao final do filme, eles agradecem muito o Matt Damon, né, o Rudy, né, o advogado, e você vê que no final do filme o que eles queriam é isso, é o reconhecimento. É o reconhecimento de que eles foram vítimas de uma injustiça e a companhia tem uma sentença judicial que afirma a injustiça a qual eles foram submetidos. Isso é o mais importante, eles saem dali, é importante sair dali de cabeça erguida, né? Não como se eles fossem, como a companhia tentou pintar eles ao longo do processo, como aproveitadores, que não tinham direito ao procedimento que eles queriam, que a companhia estava certa, que eles são sanguessugas, né? Sair dali mesmo. Eu não ganhei dinheiro com isso, mas a vitória, né, moral eu consegui, né? E o filme ele traz uma atmosfera muito boa assim ao final, né? E o próprio nome... Eu assisti com a mesma visão que você, exatamente, porque nós estamos, Patrícia, você nunca chega tarde, nós estamos falando do filme Homem que Fazia Chover, derivado da obra do mesmo nome do John Grisham. Peter, todos os filmes que a gente mencionou estão depois disponíveis na nossa página do YouTube, Arnes de Oliveira e Andreasa, com os comentários, e também aos sábados com a dica do Marlos aqui no Instagram. Nós enxergamos esse filme da mesma forma, Felipe, porque quando ele entra com o processo, os advogados tubarões, eles oferecem 45 mil para fazer o acordo. E o assistente malandrão do Matt Damon já queria aceitar, porque provavelmente eles teriam ali 30%, se não me falha a memória, seria deles. Mas a família queria a vitória, não queria dinheiro. O rapaz estava morrendo e ele ia morrer de leucemia, era uma situação trágica em que a seguradora visivelmente enganava os segurados. Esse valor subiu para 150 mil, o juiz era contrário à causa do Matt Damon, o juiz falece no meio do processo, troca por um juiz a favor dos direitos civis, digamos assim, a coisa muda de figura e nós vemos isso nos nossos processos. Quer dizer, quantas vezes você encontra juízes acusadores, de outra forma juízes garantistas, isso muda um pouco o processo, e o máximo que eles podiam imaginar de vitória era 10 milhões. E no fim o júri, no procedimento americano, condenou e deu a vitória por 50 milhões. E o assistente malandrão ficou louco de feliz, com 30% que iriam ganhar, mas num ato dos advogados, aparentemente também dentro de uma certa fraude, quebram a companhia de seguro, vai à falência para que ela justamente não faça o pagamento. Mas mesmo assim, essa mensagem do Felipe é que ficou para mim também. Independente do valor, foi uma vitória enorme do advogado e foi uma vitória maior ainda da família, porque o que ela queria era mostrar que ela tinha razão, ela já tinha perdido o filho, e o filho durante a trajetória do processo ele falece, e essa vitória é muito significativa. E quantas vezes na nossa advocacia, todos nós, o Peter está aqui agradecendo, e é um lutador, um guerreiro da advocacia de trincheira, nós
temos essas vitórias que não representam um ganho financeiro, mas representam uma vitória moral enorme. E nessa linha, Felipe, você mencionou, a gente estava discutindo também no John Grisham, se não me engano, Tempo de Matar. Tempo de Matar, nossa. E eu vou fazer só aproveitar que o Haroldo Natter entrou aqui. Haroldo, eu estou fazendo a tua propaganda live inteira, 19 horas, no canal Prática Criminal Descomplicada e @Haroldo Natter, debate do caso Evandro hoje com o Haroldo, que foi um dos protagonistas da advocacia desse caso, que hoje está na Globoplay. Já estamos com 6 capítulos, se não me falha a memória, lançados, 6 episódios. Toda semana são lançados mais 2, então fica imperdível às 19 horas hoje. Parabéns, Haroldo. E o Felipe vai com o Tempo de Matar agora. Nossa, esse Tempo de Matar para mim, pessoalmente, né, das adaptações do John Grisham ao cinema, para mim é a grande, é a estrela de todas. Né? Tem vários outros, né, não sei se nós ainda vamos falar aqui de O Cliente, né, que é outro filme que eu gosto demais. Né? A Firma, do Tom Cruise, que é um filme maravilhoso, o Dossiê Pelicano. Tem vários, né, do John Grisham, mas esse particularmente é o que me toca, até por essa lembrança afetiva do que eu falei. Eu vi esse filme... Tempo de Matar na minha pré-adolescência, eu acho, né? Na época passava-se na TV aberta, não lembro se eu assistia no SBT à noite, ou numa daquelas com intervalos enormes. Isso, exatamente, com paciência ali, né? Você vai ficar tarde, né? Ficar esperando ali o comercial voltar para saber que fica aquele cliffhanger ali no intervalo para voltar, né? O que vai acontecer. Mas Tempo de Matar é um filme brilhante, né? É um filme que do começo ao fim ele te prende muito e que ele fala muito também sobre aquilo que a advocacia ela cumpre, mais uma vez, nessa perspectiva comunitária. Né? Tempo de Matar ele trata de uma questão de começando, né, do início, no início de Tempo de Matar, que se passa no sul ali dos Estados Unidos, né, não me lembro se é no Mississippi, no Mississippi, né, 2 homens brancos, né, eles sequestram, estupram, né, violentam barbaramente, tentam matar uma jovem menina negra. Né. Presos os 2, né, são levados ao tribunal, que os libera. Né, diante de uma legislação totalmente racista, né, ainda no Mississippi. O filme já se passa, né, mais nos anos 90, mas ainda com uma forte raiz ali de preconceito. Né, o juiz libera e o pai dessa menina, né, que é interpretado pelo Samuel L. Jackson, né, o personagem Cowley Haley. Aliás, onde ele estiver, o filme é bom, né? Não, com certeza. O filme é maravilhoso. Ele tem esse é outro que tem um histórico, né, de filmes, né, eu acompanhei, sei lá, desde Pulp Fiction, né, que ou passando por outros ali. Ele é um grande ator, né, até hoje na ativa, sempre com atuações excelentes. E nesse filme, né, esse pai, ele mata, né, esses dois rapazes, ali mesmo, ali na saída da corte, né, para tornar o ato ainda mais simbólico, né, o sujeito saindo livre, né, e ele vai lá e metralha os 2, ele acaba matando os 2 e ferindo um policial. E ele é levado a julgamento por esse duplo homicídio. Né. E ele, né, o advogado dele, é justamente esse que a gente falou, um advogado ali da comunidade, um jovem, né, que está ali, né, interpretado pelo Matthew McConaughey, que é outro ótimo ator, né, um ator que também desde então fez uma carreira muito sólida, né, ganhador do Oscar também, e que tem esse desafio de tentar, né, absolver, né, um homem negro diante de uma corte sulista nos Estados Unidos para 12 jurados brancos, né, diante do assassinato de um homem negro que mata 2 homens brancos. Né. E o filme, ele tem outros atores muito... Tem a Sandra Bullock também, como nesse filme, né, também fazendo uma participação muito boa. Tem o Donald Sutherland, né, fazendo um advogado né, dos direitos civis. E toda a questão do filme gira sobre isso, né, que é um caso perdido, desde o início. Assim, o caso é um caso perdido porque não tem há múltiplas testemunhas da morte perpetrada.
Mas a questão aqui, e que transparece no julgamento, é a capacidade do advogado em criar a empatia do réu para com aqueles que estão julgando, né? Quando a gente pensa em instituição do júri, é até difícil, né? Eu sou, pelo menos na experiência que eu tive ao longo da advocacia nos anos, né, eu me tornei um defensor da instituição do júri. Tem colegas que são críticos, né, eu particularmente sou um defensor, né? Mas quando você pensa no júri, né, a motivação do júri inicial, né, ela falava, né, o júri é um julgamento pelos pares. Você, quando pensa, né, que um homem, né, ao cometer um crime, ele será julgado pelo júri para que outros iguais a ele, capazes de se colocar na perspectiva dele, possam julgar os atos dele com mais justiça do que um juiz togado, né, separado da comunidade teria. E aí, no Tempo de Matar, ele subverte essa lógica justamente porque você vê desde o início que o julgamento do júri pode ser tudo ali, menos um julgamento pelos pares. Porque não existem pessoas mais diferentes da realidade dele do que os 12 jurados, né? E todo ali, ao longo do filme, e a própria questão, a questão racial fica toda muito evidente ao longo do filme, né? Na defesa, o julgamento se torna, né, palco de protestos ali na porta, há marchas da Ku Klux Klan de um lado, de outro lado marchas de defensores dos direitos civis, né? E a cidade se torna um palco de guerra, né, diante do que pode acontecer, né, se o sujeito for condenado ou absolvido. E diante de todo o filme, você vê que os jurados estão sempre muito inclinados à condenação do cara, né? Você vê ali no rosto de alguns jurados, durante algumas falas, como eles ficam felizes quando a acusação ganha um ponto, como eles ficam incomodados quando a defesa, né, ganha um pouco mais de atenção, né? E a própria corte é dividida ali entre negros e brancos, é uma coisa, né, bem dividida. E o grande momento desse filme, talvez, né, é a questão da conexão entre o réu e o advogado, né? Há um momento muito simbólico nisso, quando o advogado, né, ele vai conversar com o réu, lá nos finalmente do julgamento, acabou a instrução, ele vai conversar com ele e fala, antes daquelas alegações finais, orais, né, os debates finais, ele fala, olha, eu acho que nós vamos perder, a gente não tem uma chance aqui, eu não consigo ver nada. E o advogado fala para ele, olha, você fala comigo, mas aqui, com essa coisinha como se nós fôssemos amigos aqui dessa coisa, mas eu escolhi você como meu advogado, não porque você é meu amigo, pelo contrário, você nunca foi na minha casa, né? As nossas filhas não vão brincar juntas, né? É porque você é um deles, você é o inimigo, né? O advogado é branco. Você que tem a capacidade de fazer com que eles entendam, né? E diante dessa realidade, né, desse choque ao final, o advogado se sente um pouco assim, né, nessa cena incomodado pelas palavras, são palavras duras, né, do réu, mas ele pega isso, ele consegue digerir esse sentimento e transformar em força de argumentação. E a cena grandiosa desse filme é as alegações finais do Matthew McConaughey, né, fazendo a defesa final, onde ele repassa, né, a cena do estupro da jovem, né, da criança, né? E de que como ele narra em detalhes para os jurados, pede para os jurados fecharem os olhos, né, daquilo que aconteceu, narra em detalhes cruéis, em detalhes violentos, tudo o que aconteceu com aquela menina, né, o quanto ela foi violentada, o quanto, né, ela foi desprezada, né, tudo aquilo que ela sofreu. E no final ele fala uma única frase, com eles ainda de olhos fechados. Agora imaginem que essa menina é uma menina branca. E ali acaba. A cena seguinte, né, já é o veredito da inocência. E essa conexão, uma conexão forte, uma conexão, né, naquele momento o jurado entra no réu. Ele entra, é aquilo que acho que os advogados, cada advogado que trabalha com júri, né, o ponto, a vitória, o momento em que você conseguiu fazer com que o jurado se coloque realmente dentro da posição do réu. Aquilo que era um julgamento, isso é o que a gente falou, o julgamento dos pares. As pessoas são capazes de compreender aquilo pelo que o réu está passando. E aí sim, julgar com justiça, se absolve ou condena, mas sabendo realmente aquilo que ele viveu. E aí
a sequência, né, ao final, a conexão entre advogado e cliente, tem uma cena final muito bonita, né, que eles se visitam, né, o advogado branco leva a filha até a casa, né, do cliente agora solto e fala para que as crianças brinquem juntas. Esse filme é maravilhoso, esse filme é lindo. Eu acho que, para quem não assistiu, inclusive, esse filme está disponível na Amazon, no Prime Video. Esse eu diria que é um dos obrigatórios, talvez, dessa lista. O Homem que Fazia Chover e O Tempo de Matar, que são os dois filmes que nós conversamos por enquanto, são dois filmes que também passam recorrentemente nos canais abertos ou nas Skies e Nets da vida, nos canais disponíveis, e que ainda nesse final de semana eu assisti O Homem que Fazia Chover, porque quando você passa naquele hábito antigo de quem tem 50 anos de zapear na televisão, você passa e passa por um desses dois filmes, eu não consigo mais sair. Não. Então era justamente um filme de menos de 2 horas, ele demorou quase 4 horas com os comerciais, sempre iguais, mas você não consegue desgrudar do Homem que Fazia Chover, também não consegue desgrudar do Tempo de Matar, porque são dois filmes maravilhosos que valem a pena sempre ser revistos, e que o Felipe foi no ponto. E Felipe não faz parte do nosso bastidor, tenho certeza que não vou te pegar no pulo. O terceiro filme que eu tenho essa fixação e que eu não consigo deixar passar quando passa a 100ª vez é O Advogado do Diabo. Advogado do Diabo. Excelente E que filme. ele pega o inverso de tudo isso que a gente está falando, né? Quer dizer, a questão do ego. Você quer falar um pouquinho sobre esse? Eu sei que você é um cinéfilo, eu nunca vou te pegar no contrapé. Quem não acompanha, segue o @Felipe Knaak, Knaak, tá aqui na nossa alfineta, aqui embaixo. Segue o Felipe, ele tem as lives Direito e Cultura. Cada 15 dias, né, Felipe? 15 dias a gente vai tentando com os convidados, né? Se conseguir 15 dias, ótimo. Se não, se conseguir mais, a gente mete até toda semana, né? E tá no teu IGTV também, né? A gente passa no perfil do escritório, é o @Peterfilho Sodré Rebouças, né? Então anotem aí, @Peterfilho Sodré Rebouças, sigam lá, assistam essas lives que o Felipe tem feito, são maravilhosas. A gente começou com o Jay Simpson, como ele lembrou. Eu tive a honra de ser o primeiro convidado, assim como o Jovassi foi o meu primeiro convidado nas lives há mais de 1 ano atrás, quando nós começamos. Fiquei super honrado e vale a pena conferir. E aí nós entramos no Advogado do Diabo, mandando um abraço para o FAC, que está aqui nos acompanhando. FAC, provoca lá o Rafael Guedes para fazer um churrasquinho virtual esse final de semana, aproveitar o feriado. Amanhã a gente abre um Zoom para comer um churrasquinho, cada um na sua casa. E aí nós vamos com o Advogado do Diabo, que tem uma outra pegada, um outro lance que vale a pena os advogados ficarem atentos. Sim, o Advogado do Diabo é um filme, como você falou, uma pegada completamente diferente dessas que nós estamos, dos dois primeiros filmes, talvez, que nós discutimos aqui. O Advogado do Diabo, talvez, ele trabalha com um conceito expressa em algumas palavras no final do filme. Eu acho que talvez o argumento central do Advogado do Diabo é a tentação da vaidade pelo advogado. O Advogado do Diabo, os personagens principais são Keanu Reeves, ainda muito jovem, né, que é o advogado principal do filme, o protagonista do filme, né, que é chamado, sai do interior, né, começa a vencer casos, né, porque ele tem uma fala eloquente, apaixonante. Ele é um cara magnético e isso, né, chama a atenção de um grande escritório, né, da cidade. Eu acho que é um escritório de Nova York. E ele é, então, contratado por uma grande firma, né, e pelo sócio da firma, né, que é o Al Pacino. É um personagem que é muito misterioso, né, cercado, né, de mistérios. Né, e numa atuação completamente explosiva do Al Pacino. Sempre de capote. Exatamente. E aquela coisa, né, um personagem... E no momento em que ele vai entrando na firma, ele é chamado cada vez mais para defender casos cada vez mais duvidosos, assim, de uma maneira ética. Né? Ele começa, sabe, de um cliente, né, que pode ter matado ou não matado um sujeito, no meio né, de um momento lá que ele está inquirindo uma testemunha num procedimento interno, ele pega a testemunha numa mentira, então ele vê,
né, que a história que o cliente está falando não é totalmente verdade. Ele defende um outro cliente, né, em algum outro momento, que faz uns rituais, né, dando a entender que são uns rituais pagãos, satânicos, né? E é cercado de sombra e mistério, né? Toda essa atuação dele na firma. E ao mesmo tempo que ele vai tendo uma trajetória na firma meteórica, dentro no seu lado pessoal as coisas desmoronam, né? A esposa não consegue se adaptar à cidade, né? Ela começa a ter uns surtos, né, mentais. E ao final do filme vai se descobrindo, né, que todo esse mistério que a firma está envolta, né, e essa ascensão meteórica, né, dele na firma tem um sobrenatural por trás, né? E o sobrenatural é de que o sócio da firma é o diabo, né? O sócio principal da firma é o demônio, né? Todo o filme passa nessa tentação do luxo e da riqueza, né? De como para crescer, né, e crescer nesse ambiente jurídico, né, e ele é um advogado, né, nessas causas criminais, né, ele tem que abrir, na visão ali do filme, né, abrir um pouco da sua moral particular para conseguir sucesso, né? E ele vai sempre abrindo mão até que chega no sucesso e vê ali no final toda a crueza ali, né, realmente, né, essa metáfora do diabo mostra, né, o que é, o mal está ali instalado. E numa reviravolta do filme, né, ao final ele consegue, né, ter uma nova oportunidade, né, dando aqui mais uma vez spoiler, né, para as pessoas que vão assistir. Né. Também lembrando de novo que esse filme também é de 96 ou 97, então não tem spoiler. Na verdade, de 98. Então não tem spoiler, já prescreveu o spoiler. Isso. O Al Pacino, no final, faz um trato com ele, né? No clímax do filme, ele se revela como o diabo, né? E não só revela que ele é o diabo, como que o advogado é um filho dele, né? Que o advogado, né, ele era órfão, não sabia, e resolve essa questão da paternidade ali, e descobre que ele é o filho do diabo. E promete a ele mundos e fundos, né? Se ele seguir um determinado plano que ele tem traçado, né? Para a dominação do mundo, né? Aquela coisa toda, né? E ao final o Keanu Reeves consegue, né, enganar o diabo, né? E ele meio que acho que ele tenta um suicídio, né? Tenta se matar para iludir o diabo. Mas o resultado final das ações dele é que ele volta, na verdade, desde o início do filme. A cena inicial do filme, no início do filme nós vemos o Keanu Reeves num banheiro, assim, antes de um julgamento, né, de um caso, né, moralmente duvidoso, num desses casos moralmente duvidosos, né, e ele está no banheiro, né, fazendo a preparação para conseguir a raiva necessária para fazer o julgamento. E nesse momento o filme volta e ele volta exatamente nessa cena, como se nada tivesse acontecido, né, como se toda essa questão do escritório, de ter saído da cidade, fosse meramente um sonho, né? E ele volta e nesse momento, vendo tudo aquilo que aconteceu, caso ele vencesse aquele caso e libertasse, né, o réu, ele resolve fazer o contrário. Ele renuncia à causa ali, né, para espanto de todos os presentes, assim, né, e quer ter uma vida feliz. Mas e aí, como a gente fala na expressão, o diabo está nos detalhes, né, na saída ali do julgamento, né, e agora ele está feliz, porque ele fez a escolha moralmente correta. Ele é abordado por um repórter. Não, por que você não faz uma reportagem comigo? Né, o advogado que teve uma crise de consciência. Nossa, isso é uma coisa que você vai te dar. As pessoas querem ouvir. Né, e ele fica muito relutante. Não quero esse tipo de publicidade. Né. Mas o repórter diz, não, acho que vai ser bom para todo mundo quer ouvir a sua história. E ele, no final, pensa, não, tá bom, eu acho que eu vou fazer a reportagem. Ele aceita, ele sai, e no momento que ele sai, revela-se que o repórter é novamente o diabo. Né? E ele fala essa frase que termina o filme, né? Vaidade é o meu pecado favorito. Né? E isso é uma outra, como você falou, uma pegada completamente diferente, que sai talvez do advogado idealista, do advogado, né, da causa correta, para talvez esse olhar para dentro de nós mesmos, para aquilo, né, aquilo que a advocacia nos traz, de tentação, nos traz dessas escolhas de caminhos, né? O que nós queremos com a advocacia e as pequenas armadilhas, talvez, da profissão, né? Do que é o real, do que é a escolha
ética e correta e o que é, na verdade, vaidade e ego. Às vezes nós queremos vencer uma causa, não pela justiça em si, mas porque perder é ruim, né? E ele não quer perder, né? Era esse justo o ponto que eu imaginava que você colocaria e que me chama a atenção também, porque ele é muito real, especialmente na área criminal. Quer dizer, o mundo jurídico é um mundo de vaidades, é um mundo de pessoas vaidosas, é um mundo cheio de firulas, e a advocacia criminal tem a magistratura, tem o Ministério Público, tem os advogados, mas o advogado criminal, especialmente, ele é um caso de estudo de ego, de vaidade, e o recado desse filme, como o pecado capital, como o erro capital do advogado, é se abraçar com a vaidade. E essa vaidade, ela mata, ela sepulta. A gente pode pegar as grandes causas no Brasil, na nossa vida real, pegar aí Ação Penal 470, Mensalão, pegar Lava Jato, pegar as grandes operações em cada estado, e nós vamos verificar e identificar o que acontece com a vaidade. Daria para fazer vários filmes de cada um desses pontos. Então falamos, o homem que fazia chover, falamos do Tempo de Matar com os advogados sonhadores e que solucionam os problemas. Mencionamos de passagem o Better Call Saul, com o advogado pilantrão, que tem as manhas. Falamos da vaidade no Advogado do Diabo. Vamos fechar com Erin Brockovich, Felipe? Nossa, é excelente também. Se você quiser escolher outro, mas eu acho que a Erin Brockovich tem algo a acrescentar nesse caldeirão que a gente está mexendo hoje. Sim, com certeza. O cinema ele reflete um pouco também essa questão da evolução social, né? Nós vemos ao longo dos filmes, né? Porque o ambiente jurídico é um ambiente, né, que sempre foi um ambiente machista, é um ambiente, né, sempre foi dominado por homens. Né? Hoje, né, tem uma evolução, nós vemos, né, acho que esse ano passado, acho que foi a primeira vez que o número de advogadas superou o número de advogados na OAB, né? Na magistratura, em outras carreiras, nós vemos um crescimento, né? Mas ele historicamente determinado por homens, né? E os filmes refletem isso. Então, você vê nesses grandes filmes clássicos, isso é sempre o advogado, né? Um advogado, né? Você vê como Tempo de Matar, até clássicos, né? Anatomia de um Crime, O Sol é para Todos, né? E outros tantos, né? É sempre um homem advogado. E você tem poucos filmes em que uma mulher advogada tem um papel de destaque, né? Aqui cabem ainda algumas menções, como também do John Grisham, O Cliente, né, com a Susan Sarandon, que tá maravilhosa no filme, né, como advogada. Né? Mas o Erin Brockovich talvez seja um desses filmes que levantam, assim, um desses que você sai acreditando que é possível mudar o mundo, que o mundo pode ser um lugar melhor, o quanto realmente um trabalho da advocacia que se importa com as pessoas pode ter um efeito, né, grande assim, na comunidade. Né? E o filme, salvo engano, do ano 2000, é o papel vencedor do Oscar, da Julia Roberts, né? Venceu o Oscar de melhor atriz por este filme. E no Erin Brockovich nós vemos a história da Erin, né? A personagem título aí do filme, que é uma pessoa, né, que acabou de ser demitida, está tendo uma vida difícil, é mãe de 3 filhos pequenos, né, divorciada, e o pai não quer saber das crianças. Está tendo uma vida muito difícil e, de repente, consegue um novo emprego numa firma de advocacia, para atuar ali como ajudante, como assistente de pesquisa, coisas assim. E, de repente, por acaso, né, ela que não tem formação jurídica, ela, por acaso, né, ao analisar uns documentos, né, de alguns casos da firma, casos imobiliários, ela acaba se deparando com uma questão ali muito oculta e muito maior do que ela poderia imaginar, envolvendo um caso em que uma grande companhia norte-americana estava envenenando, né, o lençol freático, né, a uma comunidade inteira ali da região, em que os moradores todos da comunidade estavam desenvolvendo doenças gravíssimas, assim, em relação entre câncer e outras, né? Praticamente todos os habitantes da região desenvolveram doenças muito graves.
E o que chama a atenção no filme é que ela, o trabalho neste filme, é o trabalho, vamos colocar assim, um trabalho que no advogado às vezes nós não valorizamos tanto quando nós vemos esses filmes, né? Não é eloquência, não é retórica, não é questão do tribunal, né? O grande dia no tribunal, né? É o trabalho árduo de montar um caso, né? O como é difícil montar um caso vencedor, né? E o trabalho que ela faz nesse filme e ainda mais sabendo que se trata de uma história, né? O filme é baseado em fatos, né? Acho um pouco redundante falar em fatos reais, né? O filme é baseado em fatos e a história que ela vai, né? Que ela com zero conhecimento, né? Nunca pisou na faculdade, mas tão somente com lábia, com insistência, com jogo de cintura, ela mostra como o filme ela é uma mulher extremamente, né, vamos dizer assim, desbocada, sem papas na língua, né, a pessoa que tem a arte ali da sutileza, como a gente falou do Saul ali, do Better Call Saul, a pessoa que sabe se virar em situações ali difíceis, né, que sabe como conseguir acesso a certos momentos, né, mostra em algum momento, né, como ela joga uma lábia ali no sujeito que guarda os arquivos da companhia para conseguir o acesso, né? E ela, como ela impressiona com o trabalho, ela vai conseguir impressionar não só o escritório, como grandes escritórios, fazendo trabalho que eles não conseguiram fazer. Ela praticamente sozinha, né, ao longo desse filme, ela consegue reunir nessas ações coletivas, né, essas grandes ações coletivas norte-americanas, que você precisa, né, de um grande número de litigantes para fazer uma class action, né, contra uma companhia, né, com vários prejudicados diante da ação da companhia. Ela praticamente sozinha monta todos os casos, descobre os documentos de cada família ali, o contato da família, ela consegue... E tudo isso, né, ao mesmo tempo em que ela equilibra uma vida pessoal, em que ela é uma mãe solteira, com 3 filhos, né, tem um relacionamento ali, no meio do filme ela inicia um relacionamento com um motoqueiro vizinho, né, que acaba se revelando um bom sujeito, né, que a ama, né, mas no meio, equilibrando toda essa gangorra, que é o que a gente vê realmente, sem ilusões, a situação de muitos companheiros nossos, né? Que são mães de família, que são mães solteiras, mães de família, que têm uma dupla jornada, né? Que tem que trabalhar, se virar com a advocacia, se virar com a vida pessoal, às vezes muito mais cobradas do que nós somos como homens, né? Pela ausência em casa, a ausência dos filhos, né? E o trabalho que ela faz, ao final, redunda numa vitória impressionante, né? Estrondosa. E as cenas que destacam nesse filme, como ela não é advogada, são as cenas de negociação, talvez. As cenas em que ela se posta sempre diante de um advogado da parte contrária, o advogado da empresa, por exemplo, a empresa que está envenenando todo mundo. E com fatos, simplesmente com fatos, diante de tudo que ela descobriu, ela é demolidora, né? De tudo que as empresas... E sempre começa com uma oferta de 200 mil, depois só uma oferta de tantos, né? E justo o recado que você deu da construção de um caso, né? Que é outra faceta muito interessante dos advogados. Felipe, por incrível que pareça, e fica já instituído o nosso recorde, foi a live que passou mais rápido. Nós estamos com 58 minutos e 40 segundos. Incrível. Passou voando, daqui 1 minuto e 20 eles nos cortam. E eu não posso deixar